Vamos lá, mais um vídeo do Semideus. Finalmente vídeo novo, hein? O Estranho Mundo das Bandeiras. Vexiologia. Vexologia. Eu quero estudar etimologia, na moral. Então o negócio é o seguinte, eu queria deixar aqui rapidinho pra falar. Por favor, deixa o like, se inscreva no canal, participe das lives. E, por favor, deixe seu comentário. Eu quero estudar muito etimologia. Por causa que eu fico muito puto quando as pessoas vão lá... As pessoas não, né? Esquerdista. Vão lá... Progressista também. Vão lá e deturpam termos que a gente usa para eles tomarem o significado dele e eles usarem como se eles fossem o dono da razão, o dono da verdade. Cara, eu não admito um bagulho desse. É inadmissível um bagulho desse. Não, essa estética aqui do Semideus eu tive que roubar. Eu tive que botar nos meus vídeos, pô. Eu roubei mesmo. Mas, obviamente, já deixo lá os créditos, os créditos pro Semideus. Meus senseis. Ah! Máfia? É máfia? Quando pensamos É visualmente máfia! É máfia! em algum país, independente Pensamos em algum país. de qual seja, temos Da a hora. tendência de pensar em sua bandeira primeiro. Afinal, a bandeira é um dos principais símbolos de uma nação. Mas Ou bração de bandeiras não armas. representam apenas países, com elas também representando territórios como estados ou províncias, ou dependências, cidades e até empresas, organizações e times de futebol. O mundo das o bandeiras Vasco, porra! é tão vasto que existe um nome para o seu estudo, a vexilologia, que estuda as bandeiras, vexilologia. os seus símbolos e os seus usos. E sabendo de tudo isso, por que não explorar a fundo esse universo neste vídeo? Então, sem hora. mais explicações, vamos dar uma explorada no estranho mundo das bandeiras e da vexilologia. Muito bom, Semideus. Sabe o que é foda? Eu tava jogando Deltarune, as músicas do Deltarune estavam me dando direitos autorais lá. Tipo, não que me dando direitos autorais pra, tipo, cortar minha monetização. Eu nem tenho monetização mais. Por quê? Por quê, porra? Até Persona faz isso. As bandeiras, como conhecemos hoje, é um conceito até que bem recente, com o uso delas para representar nações tendo menos de 1000 anos. Os povos mais antigos Óbvio, geralmente usavam outros tipos de símbolos para indicar sua afiliação, seu povo ou a sua nação. Os exemplos mais Sim, antigos de símbolos desta natureza as inscrições, as molduras, a caracterização do povo, assim, como vestimentas e essas aparecem coisas. em torno do 4º milênio a.C., aparecendo em artes encontradas no Egito que mostram um dos mais antigos símbolos que tinham a função semelhante a uma bandeira, que são chamados de vexiloides, um termo criado bem boa. recentemente Da hora. para se referir a esses símbolos que tinham uma função semelhante a uma bandeira, que podiam ser muitas coisas diferentes, mas geralmente um vexiloide é um mastro que possui em sua ponta algum símbolo, podendo ser, por exemplo, uma escultura de algum animal, que eram da usados hora. inicialmente Qual é a melhor e a pior bandeira, na sua opinião? A melhor bandeira? Melhor bandeira. Pera aí, vamos olhar aqui que eu... Não, eu tenho que fazer essa dinâmica aqui no canal, porque senão vai ficar meio paia. Bandeiras dos países. Vamos lá. Eu não me lembro de as bandeiras de todos os países, né? Obviamente. Aí. Vambora. Aqui, ó. React. Bulgária. Bósnia. Bélgica. Esse aqui que eu não faço não. Azerbaijão. Áustria. Armênia. Honduras. Albânia. Iêmen. Vietnã. Ó o Brasil aqui. Mano, eu vou ser sincero. Das bandeiras atuais, a que eu acho mais da hora, assim, é a bandeira do... Cadê aquela bandeira que tem um dragão?
Que é o da. Não é o da. O United Kingdom. Pra ser sincero aqui, ó. Eu acho que do Reino Unido é a bandeira mais bonita que tem. Atualmente. Atualmente, no caso. E a pior bandeira que tem aqui é a da. É da Angola. Só por causa que tem tem um bagulho aqui da machete e o bagulho aqui dando a entender que é foice e martelo. Ah, e por causa que muitos países do continente africano sofrem ditaduras e esses bagulhos. Então é isso aí. Mas a bandeira que eu mais acho bonita que tem é a do Brasil Império. Sim, Brasil Império. Eu acho que é Do muito Egito bonita Antigo e a na Assíria. bandeira O dele. exemplar mais conhecido de um, digamos, estandarte recuperado foi encontrado na cidade de Shaddad, no Irã. Esse estandarte é feito de Olha. bronze e mostra duas figuras humanas, um homem sentado e uma mulher ajoelhada, ambos olhando um para o Como outro, que eles conseguiram identificar os bagulhos, mano? junto de representações de animais e vegetação, indicando um possível jardim. Esse estandarte é datado de 2400 anos antes de Cristo e está relacionado a uma cultura do início da Idade do Bronze conhecida como a cultura Giroft, que habitava o oeste do atual Irã. Que da E hora. outro Mano, estandarte quanto da história não foi perdida, irmão? Ou quanto da história foi escondida da gente? que era usado na região na antiguidade era o que ficou conhecido como Derafshi Kaviani, um estandarte real usado também na Pérsia Antiga por diversas eras até o fim do Império Sassanida, no ano 651. O seu nome pode ser traduzido como o Estandarte de Kai. Esse último termo pode tanto se referir a reis ou ser uma referência a uma figura da mitologia iraniana chamada Kaveh, um ferreiro que uniu o povo persa contra um rei tirano, se tornando um herói lendário. E aparentemente ele é um personagem de Genshin Impact também. No estandarte vemos a representação de uma flor de lótus e é geralmente representada com as cores vermelho, amarelo e roxo. E o seu uso como estandarte real durante o Império Sassanida faz com que seja possível considerar o Derafshi Kaivani como a primeira bandeira do Irã. Mas com certeza o vexilo mais conhecido da antiguidade é o vexilo romano, que alguns deles ostentavam um dos símbolos do Império, a águia romana, que era vista tanto como uma escultura na ponta de um mastro, como representada em um tecido com uma tonalidade dourada e um fundo vermelho. Representação essa que até inspirou a criação de uma suposta bandeira romana, que é essa que vocês estão vendo, que é uma criação moderna. Os romanos não usavam esse tipo de bandeira. Óbvio, né? Esses vexilos eram carregados por unidades militares e protegidos durante batalhas. Apesar imagina, de termos... você tá lá e vai pra uma guerra, e vocês levam um monte de cara com um monte de tambor e trompete pra fazer a trilha sonora. Obviamente, não era a trilha sonora, eles faziam esse negócio, era uma estratégia de guerra pra fazer o alinhamento das tropas, pra quando quer avançar, quando parar, quando começar a sair dos cavalos e fazer coisa, arco e flecha. Mas, porra, seria foda demais se tivesse esse conceito de fazer uma trilha sonora atrás da batalha. uma ideia de como essa técnica, essa estratégia de guerra é como se fosse o maestro numa ópera. Os romanos se pareciam, apenas um único exemplar sobreviveu até a modernidade, que é datado da primeira metade do século III. Nele existe a representação da personificação da vitória na religião romana, representada como uma mulher em cima de um globo segurando uma coroa de louros. E ainda falando de Roma, essa bandeira que vocês estão vendo é frequentemente usada como a bandeira do Império Bizantino, mas essa na verdade é a bandeira imperial da dinastia Palaiologos, a última dinastia a ter governado o Império Romano do Oriente, que também usava como símbolo a representação da águia de duas cabeças, que é um símbolo que representa melhor o Império Bizantino. A águia de duas cabeças também foi e é usada em outras bandeiras, como a da Igreja Ortodoxa Grega, o Sacro Império Romano Germânico e a bandeira moderna da Albânia, além de brasões de armas de Montenegro
Declaração e de arma. da Áustria. Mas falando de legítimas bandeiras, não se sabe ao certo... Porra, mano, quanto que a Turquia era um bom país e foi devastada né, não sei se posso dizer radicalização, mas tipo, pela... A Turquia e a maioria dos países árabes da região lá, que foi se radicalizado pelo muçulmanismo, islamismo. Pô, se você for pegar gravações dos anos 70 desses países e comparar com os dias de hoje, ou pelo menos há 5 anos atrás, porra, esses países aí não dão um texto que era dos anos 70. Onde e quando elas começaram a ser usadas... Nem é tanto por causa das mulheres, sim por causa da estrutura do país e como se desenvolveu. E o mais evidente também é o tratamento contra mulheres e os cidadãos no geral. A forma como conhecemos hoje, com histórias vindas da China e da Índia antiga que parecem remontar às origens das bandeiras modernas. Muitas das bandeiras de estados antigos da China aparecem em pinturas tradicionais, sendo em sua grande maioria estandartes militares. Esses estandartes podiam serem vistos durante as dinastias Song e Ming. Porém, uma das mais antigas bandeiras que conhecemos é a bandeira dos estados papais. Mais especificamente essa que vocês estão vendo, que é composta por apenas duas cores, vermelho e laranja. Aparentemente, essa bandeira é usada pelos estados pontífices desde ou bem próximo à fundação dos estados papais em 756, quando o rei dos francos Pepino o Breve, o melhor nome de um monarca de todos os tempos, doou terras localizadas na Itália Central, que antes pertenciam aos lombardos, para o Papa Estevão II. Essa bandeira foi usada pelos estados papais por mais de 1000 anos, até a bandeira ser substituída em 1808 por uma bandeira mais próxima a que o Vaticano tem hoje em dia. Mas existe uma bandeira que é usada hoje por um país que foi adotada lá no século 17, e é considerada a bandeira mais antiga ainda em uso por um país, que no caso é a bandeira da Dinamarca. A bandeira da Dinamarca tem um design bem simples, tendo uma cruz branca representando o cristianismo em um fundo vermelho, e suas origens são atribuídas a uma lenda conhecida como a Lenda de Dannebrog. A história está relacionada à Batalha de Lindenice, ocorrida em 1219, parte das Cruzadas dos Bálticos, ou as Cruzadas do Norte. Nessa batalha, o reino da Dinamarca era liderado pelo rei Valdemar II, e ele e o seu exército lutavam contra povos não cristãos no Báltico, na região do atual país Estônia. Segundo a lenda, as forças dinamarquesas estavam perdendo a batalha quando do céu a bandeira que conhecemos hoje como a bandeira da Dinamarca caiu no campo de batalha, fazendo com que os soldados dinamarqueses ganhassem mais motivação, conseguindo assim ganhar a batalha. Se acredita também que a bandeira foi usada como um símbolo por reis da Dinamarca a partir do século XIV, mas só foi em 8 de maio de 1625, há exatos 400 anos atrás, que essa bandeira se tornou de fato a bandeira da Dinamarca. Outra bandeira curiosa que tem suas origens relacionadas a uma batalha é essa que vocês estão vendo, que é uma das poucas bandeiras na história que tem uma representação de Jesus nela. Não uma cruz como muitas bandeiras, mas sim literalmente Jesus. Essa bandeira foi usada pelo exército de Dmitri Donskoy, um príncipe do Principado de Moscou, que se opôs ao domínio mongol na região. Mongóis esses que... Porque os mongóis... É engraçado, por que os orientais não dominaram o planeta? Eles são tão, tipo, preguiçosos assim? Porque tecnicamente eles são mais inteligentes que a maioria dos... Não, eles são mais inteligentes que os ocidentais. E eles são tão doidos quanto os ocidentais. Tipo, eles exageram nas coisas. Então, como que eles não dominaram? O Gengis Khan só não conseguiu dominar o Japão por causa que... aconteceu, incrível, aconteceu 2 vezes a mesma coisa, que foi os tornados destruir o tornado, o tufão, sei lá, como que se usa o termo desse negócio. Foi lá e destruíram as frotas deles, quando eu tava tentando invadir o Japão pelas ilhas menores para entrar pra ilha maior. Mas o Gengis Khan quase tomou toda a... E governavam partes da atual Rússia
através do Khanato Mongol, Criança. conhecido como a Horda de Ouro, e eram liderados na época pelo comandante Mamai. Sim, esse é o nome dele. O príncipe de Moscou liderou essa resistência contra os mongóis sob essa bandeira, que resultou na Batalha de Kulikovo, em 8 de setembro de 1380, que resultou na vitória russa, que enfraqueceu o domínio mongol na região. Uma versão dessa bandeira foi usada por um momento pelo Oblast de Penza, uma região da Rússia. Porém, recentemente, eles mudaram a bandeira trocando o símbolo dela. E falando de outros exemplos até mais antigos de bandeiras, temos, por exemplo, uma bandeira que foi usada pelo rei Dutugamunu, o monarca do reino de Anuradhapura, que governava a ilha de Ceilão, a atual Sri Lanka. O reinado de Dutugamunu durou de 161 a 137 anos antes de Cristo, e a bandeira oficial do rei é considerada a primeira bandeira do Sri Lanka e a primeira a mostrar o leão que é representado na bandeira atual do país. Outro caso parecido é a bandeira do reino de Goryeo, um reino da Coreia que parece ter sido usada desde a fundação do reino, em 918 até a sua queda em 1392, e que mostra uma representação de uma fênix verde em um fundo amarelo. E essa não foi a única bandeira usada no reino de Goryeo, também tendo essa bandeira imperial que mostra um simpático cavalo sorridente e essa igualmente charmosa mostrando um garoto junto de um elefante. Elefante na Coreia. Ah, olha esses ovos. E já que chegamos próximo aos tempos atuais, acho que seria interessante falar sobre as bandeiras que o Brasil já teve em sua história, já que essa que temos hoje definitivamente não foi a primeira. A primeira bandeira de fato atribuída diretamente ao território brasileiro, desconsiderando as bandeiras portuguesas, é essa que mostra uma esfera armilar dourada em um fundo branco, que foi adotada pelo Brasil português em 1645, também adotando esse brasão de armas que você não vê muito sendo comentado por aí. Posteriormente, com a chegada da família real portuguesa ao Brasil e a fundação do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algávares em 1816, essa bandeira mostrando o brasão de Portugal no fundo branco foi adotada até o Brasil ganhar sua independência em 1822, adotando assim uma das suas bandeiras mais conhecidas, a bandeira imperial, que já se parece muito com a que conhecemos hoje, tendo um fundo verde e um losango dourado, representando também o brasão de armas real em seu centro, com as cores representando as casas de Bragança e Habsburgo. A bandeira imperial persistiu até o fim do Império, a partir da proclamação da República A proclamação da República foi a pior coisa que aconteceu pro Brasil. Foi a pior coisa que aconteceu no Brasil. Maldito Dom Pedro II, esse brocha do caralho. 1889. E você deve imaginar que logo de cara a bandeira que temos hoje foi adotada, mas esse não foi o caso. Logo quando o Brasil se tornou uma república... Ele tentou fazer... Você tem noção que a gente tentou fazer a porra de uma bandeira igualzinha dos Estados Unidos? É literalmente o copia e cola dos Estados Unidos. Pensa na bandeira de São Paulo, só que tipo... literal, vira-lata, e vira-lata é um termo merda, mas literal vira-lata dos Estados Unidos. Pensa nesse tipo de bandeira. Era a bandeira que queremos botar aqui. O país ganhou como nome oficial Estados Unidos do Brasil. E para... Tem como tancar uma porra dessa? Cadê a soberania? Cadê a soberania do nosso país? Tem como tancar uma porra dessa? Deixar a, digamos, inspiração mais evidente ainda, a primeira bandeira da República foi essa, adotada pelo governo provisório em 15 de novembro de 1889. Mesmo que ela só foi a bandeira oficial do país por 4 dias, sendo substituída já no dia 19 de novembro. Essa bandeira em específico foi desenvolvida pelo Rui Barbosa. E próximo a esse período, antes e depois da proclamação da República, houveram diversas outras propostas para a bandeira nacional. Dando alguns exemplos, temos uma proposta do Júlio Ribeiro, que posteriormente se tornou a bandeira do estado de São Paulo, também tendo a bandeira proposta pelo republicano Silva Jardim, em 1890, que assim como a bandeira anterior,
também mostra 3 cores principais, vermelho, branco e preto. Cores essas Vermelho? que eram muito presentes em propostas de bandeiras republicanas. Também tendo uma proposta feita pelo Barão do Rio Branco, que também apresenta as mesmas cores, com um brasão diferente, que possui nele um sol com rosto, que aparece lá nas bandeiras da Argentina e do Uruguai. Esse símbolo é conhecido como o Sol de Maio. Essas 3 cores propostas lá pelo Júlio Ribeiro na primeira bandeira queriam representar os povos que compõem a identidade brasileira, com o branco representando os europeus, o preto representando os africanos e o vermelho representando os povos originários. E é um exercício interessante de se pensar como seria o universo paralelo onde essas 3 cores se tornaram as cores do Brasil ao invés do verde e amarelo. A seleção brasileira nessa realidade usaria uniformes muito parecidos com os do São Paulo, provavelmente. E mesmo após a adoção da bandeira que conhecemos, houveram outras propostas para a bandeira nacional, feitas ainda no final do século XIX e início do século XX. Propostas estas que costumavam tirar a frase ordem e progresso do centro da bandeira. Que literalmente não faz de acordo com a realidade. Já que muita gente era contra essa frase, que é uma frase positivista, estar... O positivismo é uma merda. Afaste-se, o positivismo é uma merda. Na bandeira, como é o caso da proposta de Oliveira Valadão, que coloca o brasão de armas nacional no centro da bandeira, que foi proposta em 1892. Também tendo 2 bandeiras propostas pelo advogado baiano Eurico de Góes, que coloca a cruz da Ordem de Cristo no centro da bandeira. E por fim, temos a bandeira proposta em 1908 pelo Venceslau Escobar, que propôs uma bandeira que apenas retirava a frase ordem e progresso da bandeira nacional. Mas é claro que a bandeira nacional não é a única bandeira utilizada dentro do território brasileiro, já que todos os 26 estados e o Distrito Federal também têm suas próprias bandeiras, que a maioria delas são bem bonitas, pelo menos na minha opinião. É claro que temos algumas bandeiras bem parecidas umas com as outras, como é o caso da de Goiás, Piauí e Sergipe, que pegam essa ideia de serem um Estados Unidos brasileiro. Bandeiras essas que também lembram a primeira bandeira da República. No entanto, os tipos de bandeiras brasileiras mais comentadas na internet talvez sejam as bandeiras dos municípios. Afinal, grande parte dos municípios brasileiros possuem bandeiras próprias, que digamos variam bastante de qualidade. As cidades grandes geralmente possuem bandeiras bem aceitáveis e outras que são legitimamente bonitas, como é o caso da bandeira de Porto Velho e Salvador, ou outras cidades como Volta Redonda ou Uberlândia. Mas na minha opinião, a mais bonita de um município, pelo menos as que eu conheço, é a de Palmas, que foi feita mais recentemente, já que o próprio estado do Tocantins é bem jovem. E em contrapartida disso, existem certas bandeiras de municípios, principalmente municípios mais do interior, que são, no mínimo, bem diferentes. Como é o caso da bandeira de Alfredo Chaves no Espírito Santo, a de Anita Garibaldi, que aparentemente não é mais usada, ou pelo menos não é a bandeira oficial, a bandeira de Bagre no Pará, que além de estar escrita Ordem e Bagre Trabalho, parece uma arte feita para uma campanha política. Essa bandeira também aparentemente já foi aposentada, com a cidade adotando uma bandeira mais minimalista, só com as cores verde e branco. O minimalismo está atacando até mesmo as bandeiras. Temos também a bandeira de Cuteigi, na Paraíba, que tem fotos de uns desenhos rupestres em seu centro, e praticamente todas as imagens da bandeira na internet estão em uma qualidade péssima, o que deixa a bandeira ainda mais estranha, mas com certeza a bandeira que mais representa essas bandeiras municipais exóticas é a bandeira de Chapadão do Céu, uma cidade no estado de Goiás que já tem um nome bem esquisito e tem uma das bandeiras mais diferentes de todas, parecendo até uma logo de uma marca de leite. Uma logo, e realmente essa é a bandeira da cidade, estando até no site da prefeitura. Meu Deus, incrível. Mas é claro que existem muitas outras bandeiras estranhas e obscuras espalhadas pelo mundo, já que outros lugares atribuem bandeiras para suas subdivisões e cidades.
Um exemplo disso são as cidades da Europa, que pelo menos as capitais de certos países possuem bandeiras interessantes, como as bandeiras de Moscou, Minsk e Kiev. E a que eu acredito ser a mais conhecida de todas, a bandeira de Amsterdã. Mas existe uma bandeira de uma capital europeia que é um pouco estranha, que no caso é a bandeira da cidade de Pristina, a capital do Kosovo, que tem esse bicho no meio do brasão da bandeira, que vendo de longe até parece algum tipo de ET, mas isso é uma figura feita de terracota que é conhecida como a deusa no trono. A figura foi encontrada na cidade de Pristina em... Sabia que tecnicamente a Rússia é que nem o Brasil, só que da Europa? Ou melhor, do leste europeu? Porque sabe quanto de mestiço tem lá, doido? 956. Um monte. A maioria é mestiço de branco com o asiático e um pouquinho dos árabes, mas tem bastante. A figura é datada de 5.100 anos antes de Cristo. Se acredita que a figura tenha sido feita por membros da dita cultura Vinca, uma cultura que viveu nos Balcãs durante o Neolítico e é considerada um dos povos antigos mais misteriosos da história da Europa. Mas voltando para a bandeira da cidade, ela causa um pouco de estranheza, já que a figura tem uma textura muito detalhada, contrastando com as cores mais chapadas da bandeira, além de, é claro, parecer um ET. Mas essa não é a única bandeira do Kosovo que tem esse estilo, já que outras subdivisões do país também têm bandeiras semelhantes, como uma que me chamou muita atenção, a bandeira do município de Ferizaj, que tem um fundo branco com um brasão no meio, que também apresenta representações com texturas bem complexas. E o elemento que está mais em destaque nesse brasão é com certeza essa figura que eu presumo ser uma espécie de estátua, que está em uma pose muito vilão de anime com seus braços farmando aura. E um dos grupos mais bizarros de bandeiras que existem possivelmente se trata das bandeiras dos condados do país Libéria, um país localizado no oeste da África. Todas as bandeiras dos condados seguem um padrão, tendo a bandeira nacional no canto superior esquerdo e uma ilustração diferenciando as bandeiras. E o que de fato chama a atenção nelas é justamente esses desenhos que não parecem algo que você veria em uma bandeira, lembrando até mesmo ele tá mexendo ilustrações na tela ou eu tô ficando maluco? Feitas por uma criança ou feitas de qualquer jeito no pente. Praticamente todas as bandeiras têm essa estética e as que se destacam são as seguintes. A bandeira do condado de Lofa, que mostra um braço flutuante segurando um pedaço de madeira. O condado de Bomi, que tem 4 árvores desenhadas dentro de um círculo em um fundo roxo. E a principal de todas, a do condado de Rivergee, que mostra uma paisagem onde existem 2 árvores flutuando no céu. Eu não duvidaria se todas essas bandeiras tiverem sido criadas pela mesma pessoa, todas em mesmo dia. E existe uma bandeira que tem bastante essa estética das bandeiras dos condados da Libéria, que foi feita como uma proposta para a bandeira nacional do Egito em 1952, após a queda da monarquia do país. Que é essa bandeira que vocês estão vendo, que tem uma bandeira mais convencional no canto superior direito e uma ilustração que cobre grande parte da bandeira, que está representando o rio Nilo. Por algum motivo, essa bandeira não foi a escolhida. É a mais simples, certinho. E um país que também tem bandeiras bem estranhas e por algum motivo não é muito comentado é nada mais nada menos do que os Estados Unidos, que assim como o Brasil tem bandeiras que representam o seu A única bandeira da hora aí foi a do Alabama e da Califórnia. 50 estados, com a mais famosa delas com certeza sendo a bandeira da Califórnia. Mas diferente do Brasil, nem todas as cidades americanas têm bandeiras, com muitas delas tendo apenas um selo. Mas apesar disso, as cidades mais conhecidas e relevantes têm sim sua própria bandeira, como Nova York, Chicago, Los Angeles, Orlando e Miami. E algumas menores também têm sim suas próprias bandeiras. E eu acredito que algumas são competidoras à altura de bandeiras de certos municípios brasileiros. Muitas das bandeiras de certas cidades dos Estados Unidos parecem, na verdade, logos de empresas, mas especificamente logos de hotéis ou spas, como é o caso da bandeira de Westfield no Massachusetts, ou da cidade... Ah não, isso parece mais aquele... Como que é? Aquelas placas de estrada pra propaganda.
de Baldwin, no Missouri, que parece uma logo de um salão de beleza. Também existe o caso da bandeira de Nitro, uma cidade na Virgínia Ocidental, que além de um nome bem estranho, tem uma bandeira diferenciada que parece até uma thumbnail de YouTube. Mas eu acredito que nada se compara a uma bandeira de uma cidade no Kansas chamada Geneseo, que pra mim é a epítome do mau gosto e da preguiça, já que a bandeira inteira é literalmente só uma foto de um cowboy cuidando do gado, com o nome da cidade no canto inferior direito, que inclusive um detalhe muito importante é que o nome da cidade está escrito na infame fonte Impact, a fonte que era usada naqueles memes antigos. Essa foto mas eu uso. Está presente na bandeira é na verdade uma colorização de uma foto em preto e branco, que foi tirada na região da cidade em 1902. E se as coisas não tivessem amaldiçoadas o suficiente, essa bandeira existe de verdade e ela foi hasteada na cidade junto da bandeira nacional e da do estado. Os caras hastearam uma literal foto. Dado a bandeira de Geneseo ser bem diferente e bota diferente nisso, ela é alvo constante de redesigns feitos pelos usuários do subreddit r/Vexillology, que tentam pegar a sua ideia e criar uma bandeira mais convencional. E por fim, uma curiosidade da cidade em si de Geneseo é que ela é considerada a capital dos OVNIs do Kansas, devido ao alto número de relatos de avistamentos de objetos voadores não identificados na cidade, que possui diversos monumentos referenciando alienígenas. Da hora. Então eu acho que é isso. Essa foi nossa passagem pelo mundo das bandeiras. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se sim, não se esqueçam de comentar aí embaixo, deixar o seu like e se inscrever no canal para mais vídeos como esse no futuro. E no mais é isso. Eu espero todos vocês em um próximo vídeo. Até mais. Etimologia. É isso aí. Muito bom, você me deu.